dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo mais um dia aqui. Hoje é quinta-feira, nós estamos fazendo o nosso devocional da leitura com propósito. Bom dia, Gé, bom dia, Carol, Shalom, muito bom dia, Meire. Shalom, sejam todas bem-vindas. Hoje nós estamos no capítulo 3 do nosso livro, o terceiro dia da nossa jornada da Corrida da Vida. E hoje eu quero falar com você que está cansado, sobrecarregado, mas não pode parar. A leitura do nosso livro desde o primeiro dia, o nosso devocional. Bom dia, Silmara, bom dia, Damares, bom dia, Roseli, Shalom, Raquelzinha, bom dia. Desde o primeiro livro, a intenção do nosso devocional é trazer movimento, é se movimentar, é deixar de ficar parado. Se você estava parada até esses dias aí, se prepara, porque o Senhor lançou esse movimento do Corrida da Vida para a gente começar já nas caminhadas e até a correr, porque a nossa vida é uma verdadeira maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, como eu li aqui, bem no comecinho do livro. É realmente uma maratona onde há desgastes, há guerra com a mente, há vontade de parar, mas nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo, nós temos um propósito a cumprir e nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Bom dia, Érica, Pri, Marcelo, Éder, sejam todos bem-vindos. Gente, vocês estão gostando do devocional? Que leitura! O céu fica baixinho, o Espírito vem nos visitar todos os dias pela manhã, ele sempre faz com que a gente discerne. Às vezes você olha aí para o livro, você pega, é tão simples essa palavra, mas quando a gente está em 2 ou 3, o Espírito Santo traz uma revelação tão profunda, traz um contexto tão profundo. Eu não sei você, mas eu me sinto honrada e um privilégio da gente estar fazendo essa leitura aqui juntas, pela manhã, consagrando a nossa manhã, dedicando ao Senhor os nossos primeiros minutos, os nossos primeiros segundos de vida. Isso faz total diferença. Quando nós acordamos e fazemos esse devocional consagrando o nosso dia, parece que o dia fica mais leve, sabe? Bom dia, paz, Simone, paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Vamos orar para nós consagrarmos essa leitura, consagrar a nossa vida, consagrar a nossa quinta-feira. Eu não tenho dúvidas que o Senhor vai continuar ministrando sobre o meu coração e o seu coração. Shalom, pastora Giane, bom dia. Que bom ver tantas pessoas aqui, gente, dispostas a se movimentar, dispostas a uma segurar na mão da outra e avançar. Nós estamos num período de muita distração, né? O mundo está distraído demais. Mas as mulheres, aquelas que querem propósito, aquela pessoa que anseia pela volta de Cristo, que está com foco na eternidade, está aqui todas as manhãs, profetizando, fundamentando o nosso espírito, trazendo força para que a gente venha ser governada pelo Espírito e não pelas nossas emoções, não do jeito que a gente acha que tem que ser, do jeito que a palavra do Senhor diz que tem que ser. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo, muito obrigada, porque o Senhor tem sustentado nós até aqui. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Espírito Santo, nós ansiamos nessa manhã em ouvir a sua voz, assim como o Senhor tem feito desde o início desse livro. O Senhor tem ministrado em tantas áreas, em tantas circunstâncias. Mais uma vez nós estamos aqui, disponíveis para te ouvir. Espírito Santo, muitas vezes a sua palavra vem para nos forjar, vem para nos tratar, vem para nos redirecionar. E nós estamos de coração aberto, Pai, posicionados para juntos aprender. Sim, Pai, molde o seu caráter em nós. Nós queremos ficar parecidíssimos com Cristo Jesus. Nós não queremos só ouvir a Tua palavra, mas nós queremos praticar a Tua palavra. E nós sabemos que tudo isso é um desafio diário, mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos segurado, nos levantado com a destra das Tuas mãos, Pai. E é por isso que nós estamos aqui dando glória a Deus e aleluia. Espírito Santo, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado pela fonte de vida que o Senhor tem derramado para nós nessa manhã. Obrigado pela Tua misericórdia, porque foi através da Tua misericórdia que nós estamos aqui. Ela nos alcançou pela graça. E o favor de Deus esteja estabelecido sobre nós nessa manhã. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Nós já consagramos o nosso dia, a nossa família, todos os nossos afazeres.
Colocamos o Senhor na frente de tudo, porque nós sabemos que, como a tua palavra diz, sem ti nada podemos fazer. O Senhor é o centro, o Senhor é a base, o Senhor é o nosso alicerce. Ah, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Sim, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Vai de encontro a cada pessoa que aqui está. Aquela que vai assistir a live em uma outra hora, Pai. O Senhor sabe da necessidade. Vai de encontro, vai quebrantando, papai, o coração, para que elas venham receber a boa semente. Que essa semente dessa manhã encontre um solo fértil, que venha frutificar. Ah, Espírito Santo, levante os cansados nessa manhã. Vem, papai, em nosso encontro, Espírito Santo, nós estamos disponíveis. Sim, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, fica conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 Maria, para quem entrou. Shalom, Fran. Shalom, Antônia, pastora Camila. Gente, que lindo. Cada leitura eu vejo as mãos de Deus. Hoje o tema está lá em Isaías capítulo 40, versículo 29. Hoje a gente vai falar o que acontece com as pessoas, né, que está cansada. E o cansaço, o tema é: o cansaço não é o fracasso. Você sabia que você tem direito de descansar? Você sabia que você não precisa ficar, né, sendo empurrada no fluxo da correria, né, do mundo, porque o mundo é uma verdadeira correria. E a gente às vezes entra nesse embalo sem a percepção, porque tá todo mundo correndo, ninguém tem mais final de semana, ninguém descansa, e aí você tá naquele fluxo sem você perceber. Você tem direito de descansar. Descansar é humano. Jesus veio, se fez carne, viveu nessa terra, ele criou o mundo, depois ele descansou. Porque ele tinha que nos ensinar que o descanso é muito importante. É no descanso que revigora a nossa alma, é no descanso que a gente se reconstrói, é no descanso que o Espírito Santo muitas vezes vem conversar e falar conosco, nos trazer uma nova direção. Eu não sei você, mas quando eu costumo viajar, né, mesmo uma viagem entre família, uma viagem quando a gente sai da nossa rotina diária, o quanto que o Espírito Santo ministra com a gente. Se você vai de carro, vai de ônibus, vai de avião, não importa. Preste atenção. A partir de quando você entra, né, no automóvel, ou no avião, ou no ônibus, enfim, você já começa, né, a observar as coisas. Você já começa a ver a caminhada ali, o trajeto que você está indo. Você começa a observar a natureza. Meu Deus, o Senhor fez tudo isso. Ele criou tudo isso. Aí quando você chega no lugar, né, às vezes é praia, às vezes é montanhoso, não sei. Aí você chega naquele lugar, você começa a ver as mãos de Deus e ali você é ministrado a todo tempo. Como é importante o descanso. Todos nós precisamos descansar. É no descanso que o Espírito Santo começa a ministrar. Quantas vezes eu fui viajar e voltei com uma palavra? Quantas vezes eu fui viajar e voltei com uma ministração pronta? Porque naquele local o Espírito Santo ministrou. Eu já compartilho para quem está comigo aqui há mais tempo. Eu já cheguei a compartilhar com vocês. Quando a gente foi lá para Japaratinga, né? Lá lá pro lado da Maragogi, foi a minha primeira oportunidade de estar naquele lugar e eu fiquei encantada, né? Lógico que todo lugar tem a parte ruim, tem a parte bonita ali da história. O resort que nós estávamos, eu fiquei, Senhor, isso aqui é para os filhos de Deus, eu sempre falo, nós precisamos desfrutar daquilo que é do nosso Pai. Né? E eu naquele ambiente vendo muitos ímpios, né? Pessoas bebendo, pessoas, né, desconexas, que eu falei, meu Deus do céu, cadê os filhos de Deus que não têm desfrutado desse ambiente? Eu profetizo, irmão, que esse ano de 2026 você vai realizar sonhos, você vai viajar para um lugar, sabe aquele lugar que você sempre escreveu e nunca conseguiu ir? Se prepara, já vai na agência, pega aí, chama no WhatsApp, já vê como você pode dividir, como você pode parcelar e vai. E vai, é só se planejar, todo mundo pode, nós somos filhos, é tudo do nosso Pai. Nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que é nosso. E não ficar só observando na janelinha os ímpios desfrutar daquilo que é do nosso Pai. Chegou um tempo, nós precisamos se posicionar. Vai lá, parcela. Ai, quantas vezes dá para você parcelar? 20 vezes essa viagem? Eu vou parcelar em 20 vezes e eu vou realizar meu sonho. Eu vou estar com meu marido, eu vou estar com a minha família. Esse ano, gente, essa semana, inclusive, eu tirei meu passaporte. É um sonho.
O Espírito Santo já tinha colocado um anseio há 2 anos atrás, e esse ano eu desatei. Esse ano é o ano do romper, você lembra? Então, para você que não tem passaporte, já tira. Pela fé, vai lá, né? Vai lá ver como que acontece, quais documentos que precisa, é tudo muito rápido, é uma taxa tão simbólica. Ele vale 10 anos, você pode viajar, sair do Brasil durante 10 anos. Olha lá a pastora Camila falando, eu amo conhecer as maravilhas do Pai. E é nesse tempo de descanso que a gente conhece. Então você vai lá, tira seu passaporte, porque nós vamos desfrutar do mundo que o nosso Pai criou. É para nós. Fora que quando você sai da sua zona de conforto, você sai com um coração evangelista, você sai para evangelizar. Se o Senhor te dá uma direção, você vai para Angola, você vai para África, não sei para onde você vai lá com uma missão. Nós precisamos estar preparados, porque Deus, Ele está à procura em quem está preparado, quem está disponível já. Porque as oportunidades vão vir. As oportunidades vão vir para aquelas pessoas que já estão, opa, eu tenho meu passaporte aqui, tá pronto, eu vou, tô na frente. E é isso. Então começa aí, não sei qual é o seu sonho, não sei qual é a viagem dos sonhos, se planeja, já vai começando a fazer o orçamento, escreve naquele caderninho, eu sempre falo, pega o caderninho, a caneta, põe o joelho no chão, fala, Senhor, eu vou, imprime foto do lugar, coloca você lá na foto, sabe? Põe você naquela foto, não sei se é na praia, não sei onde que é, coloca, recorta, imprime, folha de sulfite, faz um painel e visualiza aquilo, isso é de Deus visualizar, é de Deus. Lembra da passagem bíblica lá, que visualizavam e depois os animais começavam a sair listrados, lá na parte de Jacó? Eu não estou agora com o versículo aqui, mas eu já compartilhei isso aqui com vocês. Conforme os animais visualizavam aqueles listrados, os filhos, né, a geração saía, os filhotinhos ali saía listrado por conta da visão. Então você precisa visualizar. Por que a gente faz o mapa dos sonhos, o mapa profético todo ano? Porque você precisa evangelizar. Visualizar. O meu passaporte está no meu mapa dos sonhos há 2 anos atrás. Esse ano, glória a Deus, saiu, mas já faz 2 anos que eu estou colocando lá, eu segurando meu passaporte. Você precisa fazer isso, você precisa tomar posse daquilo que já é seu. Mas você precisa estar atento, porque se você ficar disperso... Mas hoje a palavra é descansar, você precisa desse descanso para você fazer a metanoia e enxergar que você tem esse direito de usufruir, desfrutar de todas as maravilhas. Para isso, você precisa de um tempo de calmaria, você precisa descansar. Se você ficar nesse fluxo, você não vai se sentir digna de um desfrute. Você fala, não, pra que eu vou parar? Eu não posso parar. Quem falou que você não pode parar? Você precisa se planejar. Às vezes tem pessoas aqui, pessoas que vai ver a live, que trabalham 2, 3 empregos. Gente, você vai ficar doente. Hoje nós temos aí, né, o burnout, que é uma sentença, a gente sabe que é um histórico clínico de pessoas de tanto trabalhar. De repente ela tem que parar, porque ela tá naquele período de burnout lá, ela tem que parar tudo, largar tudo. E o que adiantou? Vamos com calma, vamos desfrutar. Amém? Vamos desfrutar. Vamos lá, falar do dia 3. O Senhor Espírito Santo tem tanta revelação antes da gente entrar na leitura, mas dá tempo, até 7 horas nós estamos aqui. O nosso compromisso é das 6h30 às 7 da manhã, o nosso devocional, a nossa consagração. E o Espírito Santo, ele tem liberdade no nosso meio. Então ele vai, né, a gente está falando de cansaço, o Senhor já leva a gente para outro sentido da vida, porque ele quer ministrar no nosso coração. Ele sabe que a gente tem pouco tempo aqui. Ele já está vindo nos buscar e a gente precisa acelerar tudo isso para que a gente venha desfrutar aqui na terra. Você não vai viver as maravilhas só lá na eternidade, não. Você vai começar a viver aqui na terra. Foi para isso que nós somos criados. O nosso propósito é lindo. O Senhor escreveu uma história maravilhosa e nós vamos sair desse tempo de inércia, esse tempo de paralisia espiritual, paralisia mental. Não sei qual tipo de paralisia. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Nós vamos declarar que o Senhor preparou todas as coisas e é por isso que nós estamos desfrutando. Vamos no dia 3? O tema é: o cansaço não é fracasso. O cansaço não é fracasso. Olha o que está lá, Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem
nenhum vigor. Ele, o Senhor, fortalece o cansado. E Ele multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Então o cansaço não é o fracasso. O cansaço é uma oportunidade que o Espírito Santo tem de agir e mostrar que a nossa total dependência está nele. Que lindo! Olha lá a reflexão de hoje. Estar cansada não significa que você perdeu. Significa apenas que você tem caminhado, mesmo cansado. Lembre-se, você ainda está na pista. O problema não é estar cansado. O perigo maior de tudo isso, sim, é você parar por causa dele. Por isso que vale a pena a gente se atentar, falar, Senhor, por que eu ando tão cansado? Ajuda eu a administrar minha agenda, ajuda eu a dizer não para as coisas que eu tenho que dizer não, porque eu prefiro desacelerar a minha jornada do que eu ter que parar, porque eu tô cansada, porque eu fiquei doente de tanto ativismo e eu tive que parar. Porque é assim, quando você não para por bem, porque o Espírito Santo está ministrando, você para por mal. O Espírito Santo vai dando sinais. Opa, desacelera, você está muito esgotada, você está pegando responsabilidade que não é sua, sua mala está cheia, sua bagagem está cheia, por isso que você não está conseguindo correr a corrida da vida. Muitas coisas não é da sua responsabilidade, você tem assumido bagagens que não é sua, você tem tentado ajudar muitas pessoas e você tem esquecido de si mesmo. E aí você se encontra talvez em um tempo que você se esgota, você fica doente, tem que internar porque está com algum tipo de enfermidade que foi gerado por conta dessa correria. E aí todas aquelas pessoas que você cuidou, cadê elas? O Espírito Santo está falando. Cadê elas? Você se vê sozinha. Você e Deus, porque ontem nós falamos que Deus te vê na pista, você nunca está sozinha. E ali você vê que não adiantou. Não adiantou. Por isso que é importante a gente discernir as coisas do Espírito Santo. Porque o não muitas vezes é libertador. Eu já estive em situações que eu estava com uma canseira. Eu falo que a minha obesidade, gente, dos 108 quilos, a obesidade mórbida, toda a minha trajetória que eu venho compartilhando com vocês, veio de um desgaste de assumir muitas coisas que não eram da minha responsabilidade. E eu não tinha maturidade para discernir isso. Eu não tinha sabedoria. Por isso que a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Porque as pessoas às vezes lê a Bíblia, mas não pratica, não conhece. Quando você não pratica, você não está colocando em prática. Então você só ouviu falar na Bíblia, mas você não conhece. Nós precisamos buscar conhecimento para que a gente mantenha equilíbrio. Corpo, alma, espírito. Nós não precisamos andar, nessa correria que o mundo desgovernado está. Porque qualquer hora você vai parar. E muitas vezes essa parada é num leito de hospital. Aí você chega lá e vem o médico falar o diagnóstico, como que é a sua vida, o que você fez, tal. Você começa a falar. Você tem que desacelerar. E aí você vai numa consulta, às vezes você vai no médico e nós vamos ter que te internar. E aí faz uma internação. Aquilo que você achou que era só uma coisinha, vira uma internação. Você vai ter que ficar 3, 4, 5 dias lá. Pronto, parou. Na marra. Quantas de nós já passamos por isso, gente? Parou na marra, porque o Espírito Santo já vinha dando indícios de parar e a gente não ouviu, e aí veio a enfermidade e nos paralisou. O Senhor vai trazer equilíbrio no nosso corpo, alma e espírito. É muito importante o descanso. Olha lá. Deus não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele se revela nela. Por isso que está a palavra aqui. Ele se revela na nossa fraqueza. Por isso que a palavra diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que não sabe como sair dessa situação. Sabe que você foi falando amém para todo mundo, amém para todo mundo? O Espírito Santo veio ao seu encontro hoje, porque ele quer fazer você discernir e entender que você precisa de um descanso. Você precisa descansar, você precisa ter um dia na semana, pelo menos. Qual que é o dia dessa semana? Sabe aquele dia que você tira para não fazer nada? Hoje eu não vou fazer nada. Você tem direito, eu não vou fazer nada. Vou ficar deitada. Vai ficar deitado? Sim, vou ficar deitado o dia inteiro, vou descansar. É o seu direito, é o nosso direito. Olha lá a Meire falando, eu vivi isso ano passado.
Pessoas com enfermidades, de tanto trabalhar, porque tá no ativismo do mundo. O mundo tá assim, gente. O mundo tá assim. No interior, quando eu tava em Jaú, eu já via, mas aqui em São Paulo, gente, eles não têm paciência para nada. O trânsito aqui em São Paulo é uma loucura, porque sai guerra se eles ficarem 2 segundos parados num semáforo. Vocês não têm noção do que é isso. Vocês não têm noção. Então nós precisamos alinhar. Olha lá. Então você não precisa ser forte o tempo todo. Todos os dias. É necessário somente que continue. Não é todo dia que você vai estar fortaleza lá, não. Não é todo dia que você vai estar engajado. Tem dias que você não vai estar e tudo bem. Mas continua caminhando. Continua caminhando. Você não é obrigada a estar forte todos os dias. O cansaço chegou para mim. Eu começo a discernir agora. Eu começo agora a descrever a parte que eu estava na maratona. O cansaço chegou para mim naquela meia maratona. Chegou? Né? Logo após ali, eu já estava, acho que mais ou menos no 3º, 4º km, o cansaço já começou. Logo depois de uns km de corrida. E eu pensava, eu posso me permitir diminuir essa velocidade. Eu só não posso parar. O que acontece? Nós precisamos entender o propósito. Eu estava ali naquela meia maratona. E aí, quando veio o cansaço, que eu, né, realmente não estava conseguindo mais conduzir, eu estava numa aceleração. Eu falei, eu vou diminuir, porque o meu foco não é chegar em primeiro lugar. Eu preciso passar a linha de chegada. Mas eu não estou aqui, esse é o propósito, quando a gente enxerga o propósito. Eu não sou uma maratonista profissional. Eu não me preparei tanto assim como um maratonista profissional se prepara. Aí você começa a discernir, você traz aquilo para sua mente, a sua realidade. Então, qual é o propósito de eu correr sem parar e eu não conseguir, daqui a alguns metros eu já me desfalecer no chão e não conseguir? O meu propósito é cruzar a linha de chegada. Não importa em qual velocidade eu vou estar. Então, eu vou diminuir os meus passos. Foi isso que aconteceu nesse momento. Eu pensava, eu posso me permitir diminuir essa velocidade. Eu só não posso parar. Dei esse comando, então, para o meu cérebro. E fui no trotinho. Fui mais devagar. Até que diminuiu um pouco o meu cansaço. E então, eu logo voltei a correr novamente. Você entende? Que o cansaço no corpo físico faz com que você ganhe mais força na hora que você volta, quando você descansa, quando você se permite a reduzir a velocidade. Você ganha mais força, é como um arco e flecha, né? Você puxa para trás para depois ele ir para frente. É necessário muitas vezes você pausar. Falar, Senhor, eu vou diminuir a frequência da minha vida, eu vou diminuir para que eu não venha adoecer, eu vou começar a dizer não, porque tem hora, gente, que a gente quer fazer tudo. Eu sou assim. Principalmente esses cursos online, livro, eu quero ler todos de uma vez. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim e conversar com o meu cérebro. Não, você vai fazer uma coisa de uma vez. Uma coisa de uma vez, porque você não vai discernir. Não adianta, porque quem faz tudo não faz nada. Não exerce. Quando você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, gente, você não consegue discernir. Eu já estive em um tempo assim. Que eu tava na paranoia de fazer tanta coisa que, no fundo, eu me via... Sabe quando você não frutifica? Você fala, ué, por que eu não frutifico fazendo tanta coisa? Porque aí você não dá ênfase em uma coisa só. E aí fica tudo assim, sabe? Meia boca, vai fazendo tudo de qualquer jeito. Porque não dá pra você sentença num lugar só, sentença, né? E finalizar uma coisa só. Você precisa discernir. Nós vamos aprender a discernir. A declaração no livro, o cansaço não define o meu destino. Se você está cansada, não define o seu destino. Você tem uma trajetória ainda para cumprir até a linha de chegada. E esse cansaço, esse período, essa estação não define. O Senhor está contigo. Nós falamos ontem, Ele te vê na pista. Ele está segurando a sua mão. A oração de hoje, Senhor, eu estou cansado, mas eu continuo confiando em Ti. Sopra novo fôlego sobre mim hoje, em nome de Jesus. Amém. Peça para o Senhor te trazer um novo fôlego de vida. E confia nele. Fala, Senhor, eu vou ter que soltar isso aqui, porque eu estou muito cansada. Mas eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor está cuidando por mim. Eu confio. O Senhor já falou comigo que eu posso adoecer por causa disso. Então eu estou te entregando. E a ação prática que está no livro hoje é, hoje, separe hoje 10 minutos só para ficar em silêncio com Deus. Você já fez isso algum dia?
10 minutos, que é muito pouco. Coloca aí para despertar, coloca 10 minutos. Tem pessoa que tem dificuldade, gente, fica 10 minutos quietinha. E fica lá em silêncio. O Espírito Santo vai trazer alguma coisa na sua mente, no teu espírito, vai te revelar alguma coisa. Isso é um exercício que a gente precisa ter de costume, fazer todos os dias. Às vezes você vai se ajoelhar, só você quer falar, né? Você vai fazer a sua oração, só você fala, só você fala, só você fala. Aí na hora que o Espírito Santo vai responder, você levanta, tchau, tô atrasada, pega a chave, vai embora, vai trabalhar. O Espírito Santo não tem tempo de dialogar com você, ele não consegue, porque a sua agenda está muito cheia. Aí você fala, nossa, Deus não fala comigo. Gente, Deus não me dá uma resposta, porque você não parou para ouvir. Então faça um exercício diário. De manhã ou à noite, antes de dormir, faz a sua oração e fica lá 10 minutos, quietinho. Deixa o Espírito Santo responder sobre aquela oração, trazer acalanto no seu coração, trazer calmaria. É isso que nós estamos aqui aprendendo hoje. O cansaço não é um fracasso. Existe uma grande diferença de estar cansada e ter fracassado. Muitas mulheres estão cansadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mas não significa que elas perderam a corrida. Elas estão ainda na corrida. Porque essa palavra que nós lemos hoje, de Isaías 40, 29, nos lembra e nos fortalece. Ele fortalece o cansado que está escrito aqui. Que Deus não promete força apenas para quem está forte. Ele promete força para quem está cansado. O cansado não significa que perdeu. O cansado significa que está ainda correndo na pista. O cansado ainda está tentando. O cansado não desistiu. Talvez hoje você está dizendo, pastor, eu estou cansado. Deus responde, então vinde a mim, porque eu fortaleço os cansados. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, às vezes você tem confiado na sua melhor amiga, no seu esposo, na sua mãe, mas o descanso está em Deus. É aplicar diante do Senhor. Você precisa deixar de se cobrar tanto, porque você merece o descanso. O trabalho é muito eficaz, nós precisamos, do dinheiro, enfim, mas você não pode negligenciar o tempo de descanso. O cansaço muitas vezes anula o propósito que o Senhor tem, porque você não consegue visualizar. Você precisa estar bem mental, bem-estar mental, bem no descanso. Você tem o direito de descansar, só não solta a mão de Deus. Nós estamos cansados demais. Nós pensamos que nós somos sábios, mais sábios do que Deus, e Ele nos ensinou o princípio de descansar, um dia na semana. Você cansado, você não produz. O descanso é investimento. O descanso muitas vezes traz a produtividade. Então, se você está cansado hoje, não interprete isso como uma derrota. O cansaço pode ser apenas um sinal de que você precisa descansar aonde? Em Deus, para que você não pare nessa corrida. Então respira fundo aí e bora. E vamos avançar na nossa corrida. Receba a força do Senhor, porque Deus é aquele que renova as nossas forças. Deus é aquele que dá força aos cansados, aqueles que continuam crendo e confiando nele. Declare para você, fala na sua mente, meu cansaço não é um fracasso. Eu vou discernir o tempo para todas as coisas. Deus está renovando as minhas forças nessa manhã e eu continuo nessa corrida com vigor e disposição. Porque se for necessário reduzir, eu vou reduzir para que o Senhor não me pare lá na frente. Talvez com uma enfermidade, com uma circunstância. Que lindo que o Senhor falou hoje, hein? Que lindo. É isso. A palavra é clara, o cansaço não é fracasso. E hoje o Espírito Santo trouxe revelações ao ponto da gente se movimentar e romper, com isso. Romper com algo que está sobrecarregado demais, está sobrecarregando a gente demais, que está trazendo esse cansaço. O Senhor vai trazer luz na sua mente para falar, eu preciso discernir, eu preciso ter férias. Há quanto tempo você não sai de férias? Há quanto tempo você não faz uma viagem? Há quanto tempo você não separa um dia da semana para você ficar sem fazer nada? O Senhor, Ele quer ministrar com você nesse dia de descanso. Amém? Amém? Vamos orar, vamos agradecer. O Espírito Santo falou com você hoje? Se Ele falou com você,
Marca a gente lá. Fala tudo que o Espírito Santo ministrou com você. Ministra sobre outras pessoas, outras mulheres que está passando, né? Você está vendo que ela está ali, que ela vai ficar doente, que ela vai sofrer um burnout. Então você é luz na vida dessa pessoa. Fala, irmã, desacelera, calma. O mundo não vai acabar amanhã, não é assim. Há tempo para todas as coisas. Tô aqui com você. Olha lá a Meire falando. Ela viveu, ela, né, experimentou de tudo isso aí. E não foi legal. Então, se o Senhor está trazendo luz a essa palavra, porque o Senhor está falando com a gente. É melhor desacelerar um pouco para continuar na pista do que ter que parar. Porque o cansaço não é um fracasso. Não quer dizer que você está fracassada, não. Quer dizer que você teve a consciência que você precisa tomar fôlego de vida para continuar a sua jornada. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai. Ai, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, mais um dia, traz a Tua palavra rema ao nosso espírito, que nos alinha, que nos consolida e que tira toda a distração, trazendo o fundamento da Tua palavra que cura, que restaura, que restabelece sobre nós o vigor da vida. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está nos fortalecendo nessa manhã. Fortaleça, Senhor, a cada mulher, a cada vida que aqui está cansada hoje. Renova as nossas forças, Pai. Renova a força daquelas, Pai, que estão passando, que estão pensando em parar. Aquelas que estão se sentindo oprimidas no meio da jornada. Aquelas que estão cansadas, estafadas. Vai de encontro a cada uma delas nessa manhã, Espírito Santo. Que elas entendam que o cansaço não é uma derrota, mas é um convite para depender somente do Senhor. A nossa dependência está em Ti, Pai. Muitas coisas nós não conseguimos fazer com a força do nosso próprio braço, mas nós fazemos e conquistamos quando nós aprendemos a descansar em Ti. O descanso é a confiança que nós temos em Ti, Pai. Nos ajude a descansar nessa corrida da vida, nessa jornada, nessa maratona espiritual. Nos ensina, Pai, o proveito do descanso. Ah, Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, por nos atentar, por nos direcionar, por falar conosco nessa manhã. Renova, Senhor, as nossas forças para que a gente continue na corrida da vida. Nos renova, Pai. Nos renova, Espírito Santo. Nós colocamos diante de Ti a nossa quinta-feira, nós apresentamos diante de Ti. Tira todo tipo de aceleração, todo bloqueio, todo trauma, tudo aquilo que nos impeça, Pai, de avançarmos e de continuar a nossa corrida da vida. Obrigado, Espírito Santo. Nós profetizamos uma quinta-feira de milagres, de vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Coloque aí, pensa aí na sua cabeça, o cansaço não é fracasso. Fracasso é desistir e você ainda continua na pista. O cansaço não é fracasso. Fracasso é desistir, mas eu não desisti, eu ainda continuo na pista. Fala com você mesmo, dá esse comando aí pro seu cérebro, para que você venha avançar, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom. Amanhã nós estamos indo pro dia 4 do nosso devocional. Quando ninguém vê, Deus vê, e Ele traz a recompensa do céu para você. Amanhã nós estamos juntos, às 6h30. Compartilha essa live, traz mais mulheres, mais pessoas para ser edificada pela palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Até amanhã, às 6h30 da manhã.